irmãos? Deus abençoe cada um grandemente. Os irmãos que estão aqui, os que não puderam vir, o amor de Deus, cada dia possa ser multiplicado em nossos corações, irmãos, porque nós necessitamos dele. Precisamos do Espírito Santo nos conduzindo, nos guiando, né, nos dando da sua graça, da sua misericórdia, para que assim nós possamos continuar a caminhada, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não é verdade? Glória a Jesus. E lutando e combatendo contra o pecado, né, irmãos? Contra o pecado. Porque o pecado, irmãos, é a única coisa, né, que nos atrapalha de estarmos mais perto de Deus. E é por isso que Jesus, ele veio nos livrar dos nossos pecados, né? O diabo, os demônios, se vê o homem pecando, para ele está tudo certo. Tudo certo, irmão. Se o diabo ele conseguir fazer o homem pecar, andar no pecado, viver o pecado, né? Para ele está tudo certo. Esse daí não vai passar apuro com ele, porque já está na mão dele, né? Mas Jesus ele veio nos livrar do pecado. Por quê? Porque o pecado é uma bagagem pesada, né, irmãos? Uma bagagem pesada que não vai ser possível levar para os céus. Aqueles que querem subir com Jesus, não vai poder subir, né, com bagagem, ou seja, nos pecados. Ah, irmãos, então quer dizer que nós temos que ser, né, perfeitos? Não disse isso. Eu disse que nós temos que lutar contra eles, né? Antes de Jesus ter vindo, o homem não tinha entendimento para lutar contra os seus pecados, contra os demônios, contra Satanás, contra os espíritos caídos, né, irmãos? Que os assolavam, né? E tudo isso eles faziam por intermédio de outra palavra, né? A qual era a lei. Nós sabemos, né, quantas vezes não vimos os irmãos pregarem que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, tinha uma lei que era pecado, né? E é desses pecados, é dessa lei que Jesus ele veio nos livrar. Porém, o homem que vive a lei do pecado e da morte, para o diabo está tudo certo. Ele não vai ter, né? Não vai ter trabalho nenhum. Não vai ter trabalho nenhum, irmão, de poder fazer aquela pessoa errar, se ela já vive no erro, né? Mas Jesus, ele teve um propósito de ter vindo aqui. Quando o Pai, ele amou o mundo de tal maneira e deu, né, enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas pudesse ter a vida eterna, é porque houve um propósito. Houve um propósito. Nós sabemos que sem ele, nada disso era possível. Não é verdade? Sem Jesus, não era possível dos homens saírem dos seus pecados, serem libertos das trevas e da região e sombra da morte, né? Não era, nada disso era possível. Não tinha como o homem se libertar das suas mazelas, das suas iniquidades, porque o único Salvador e libertador é Jesus. Não houve. Havia sim, até hoje, né? Há quem condene, não é verdade? Até hoje há quem condene. E antes só havia quem condenasse. Somente quem condenasse, né? E bem antes, muito antes, muitos anos antes de Cristo vir, não somente havia quem condenasse, mas também quem dava sentença, porque era fogo para todo lado, né? Consumia não sei quantos homens e assim ia. Então, por isso que foi primordial, né, Jesus ter vindo. O Pai, com seu grande amor, a qual nos amou, tem enviado o seu unigênito para nos salvar, para que os homens pudessem ser livres daquelas coisas, né? A qual muitos, não somente naquela época, mas até hoje, atribuem aquelas coisas a Deus. Fala que foi Deus que matou, que foi Deus que consumiu, que foi Deus que fez aquilo, que foi Deus que fez isso, né? Atribuir ao Pai. Quer dizer, se você fala que
uma pessoa, ela tem, né, ela mata, o que você está dizendo que aquela pessoa é? Uma assassino. Porque quem mata é assassino, né? É homicida. Quer dizer, muitos tinham o pai como um homicida. Se você for ler a palavra, a desculpa hoje é que muitos falam assim, mas Deus é Deus, Ele pode, né? Deus é Deus, Deus ele tem o poder de dar vida, tem o poder de matar, não é assim? Mas Jesus ele falou que Ele veio para dar vida, e vida com abundância. E as mesmas obras que Ele fazia, eram as obras do Pai. Quer dizer, o próprio Pai deu nas mãos de Jesus as obras para Ele cumprir. E Jesus deixou para quem? Para nós. Cumprimos os restinhos das aflições. Abrem aí suas Bíblias em Mateus capítulo 1. Enquanto isso, vou fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, obrigado, Senhor Jesus, por nos fazer participante das suas dádivas, Senhor. Da sua palavra, Senhor Jesus, que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, que nos dá entendimento, Senhor, discernimento, autoridade, poder. Senhor Jesus, que nos dá, Senhor, a oportunidade, Senhor Jesus, de combatermos, nos dá entendimento de combatermos contra os principados, potestades, ossos espirituais da maldade do ar, nos lugares celestiais. Em nome de Jesus, Espírito Santo, com a tua palavra, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa, Senhor Jesus, a cada dia multiplicar em nossas vidas a tua palavra, o teu evangelho, a qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Senhor. Pois somente nelas nós temos forças para caminhar. Somente nelas, Senhor Jesus, nós temos todas as respostas para qualquer tipo de pergunta, Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, por nos fazer participantes do teu reino, Senhor. Nos livra, Senhor Jesus, da soberba, da arrogância, presunção e altivez, porque nada disso, Senhor Jesus, foi possível por causa de nós, por causa, Senhor Jesus, que nós temos alguma força de nós mesmos, mas foi pela tua misericórdia, foi pela sua compaixão, que hoje estamos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, aprendendo mais um pouquinho, Senhor Jesus, do Senhor, de sermos como tu, de falarmos como tu, Senhor. Nos livra de todo mal, nos livra das orações contrárias, das palavras contrárias que se levantam. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o teu amor, Senhor Jesus, possa cada dia ser multiplicado em nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Aqui no versículo 21 em diante, irmãos, em Mateus capítulo 1, versículo 21 em diante, diz assim, e ela dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus. Então o seu povo tinha pecado. Aliás, todos os homens eram pecadores, né? Eram pecadores. Então, Deus não enviou o seu filho sem mais nem menos aqui na terra, só para dizer que ele tinha um filho. Não. Ele nos deu o seu unigênito, né? Para um propósito, para nos livrar dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas mazelas, para nos livrar das nossas iniquidades, porque essas coisas é que nos faz ir para o abismo. Essas coisas são totalmente contrárias aos desejos de Deus, às suas vontades, né? A minha vontade, né, irmão, sem Jesus, a minha vontade não é a vontade de Deus. Então, para que a minha vontade possa ser a vontade de Deus, eu preciso dele, preciso de Jesus, eu preciso do Espírito Santo, para que ele primeiro possa me libertar, né? Me libertar das minhas iniquidades, dos meus pecados. Não que eu não possa pecar ainda, não é isso, nós somos falhos, estamos nesse barracão ainda, né? Que é sujeito a vontades, sujeito a tantas coisas neste mundo, né? Mas para isso mesmo Jesus, ele disse, eu escrevo essas coisas para que não pequeis, né? Em 1 João, né? Mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai. Por quê, irmãos?
Porque o que tem mais aí é quem acuse, né? Não é quem dê força. O que tem mais aí fora não é aquele que, que fala assim, se levanta, né? Se levanta, você consegue. Você não vê isso. Fala assim, de novo, você fez isso de novo. É mais fácil você ouvir isso. Mas falei para você, mas você é né? Aí começa, julgamentos sobre julgamentos. Mas nós sabemos e vemos, né, a diferença para com o Pai. Então Jesus, né? Jesus ele veio por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, né? Dos seus pecados. Então, para isso Jesus veio, para salvar aquele que crê. Aquele que crê. Porque se nós formos mais lá para frente, irmão, em João mesmo, né? A qual fala que ele veio para que eram os seus. Os seus, que eram os judeus, né? Que a palavra nos diz. Quer dizer, os seus tinham pecados. Não é verdade? Se o povo que era tido como povo de Deus tinha pecado, quanto mais nós que não sabíamos de nada, que não, né, quanto mais os gentios, né, que não tinha ali uma doutrina a seguir, né, assim, que não tinha entendimento para buscar a Deus, buscava, não sei, poderia buscar do jeito deles, né, não tinham. Se o povo que era tido como povo de Deus tinha pecados, quanto mais aqueles que não tinham entendimento, um certo temor a Deus, que vivia dissolutamente mesmo a sua vida. Só que, porém, o povo a qual Jesus veio livrar dos seus pecados não recebeu ele, né? Como a palavra diz, mas os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem livres dos seus pecados. Os irmãos entenderam? Serem livres dos seus pecados, ou seja, de serem feitos filhos de Deus. Para que nós venhamos, né, irmãos, sermos filhos de Deus, temos que nos despojar da velha criatura, como diz a palavra. Ou seja, dos seus feitos, dos seus pecados. Porque antes de Cristo nós estávamos como? Vivos. Antes de Jesus nós não estávamos vivos. Poxa, como não, irmão? Sempre andei, sempre brinquei, irmão, mas espiritualmente nós estávamos mortos em ofensas e pecados, Efésios 2. E para isso Jesus veio, para que nós pudéssemos viver na sua palavra, ou seja, viver a sua vida, e não mais a nossa, né? Não mais a nossa. Então, estando vós mortos em ofensas e pecados, vos vivificou, né? Nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Então, Jesus ele veio para nos vivificar, ou seja, nos livrar dessas ofensas e desses pecados, nos livrar do curso do mundo, né? Nos livrar dos desejos da nossa carne, nos livrar dos principados, das potestades, do príncipe deste século. Ele veio nos livrar de todas essas coisas, porque os homens, eles estavam todos sujeitos a isso, a essas coisas, antes dele. Até mesmo o seu povo, né? Até mesmo os judeus, que se diziam serem povo de Deus, né? Que se diziam serem povo de Deus, nas suas vestimentas, no modo de viver. Mas, porém, sem Jesus, como diz o louvor, irmão, sem Jesus, não dá. Nunca deu, não dá e nunca dará sem Jesus. Se o homem não for liberto através de Cristo, que é o único que pode. Por quê? Só através de Cristo, porque é somente Jesus que liberta. É somente Ele. Não é nenhum trabalho aí fora que vai libertar o homem, é Jesus. Verdadeiramente é Cristo que liberta o homem das trevas, do engano, da mentira, da leviandade, da briga, do ódio, do rancor, dos ressentimentos. É somente Jesus, irmão, que liberta o homem. Somente Ele tem o poder de libertá-lo. Isso quando ele crê,
quando ele deposita totalmente a sua fé nele. Aí Jesus ele tem todo o poder, irmão. O Espírito Santo ele tem todo o poder, o Pai tem todo o poder, tanto no céu como na terra. Mas quando nós deixamos, né, ele trabalhar. Quando nós deixamos ele trabalhar, ou seja, quando nós cremos nele, ele tem todo o poder. É só crer, né? João mesmo, ele fala, ó, João capítulo 1, se eu não me engano. João capítulo 1. Se os irmãos lerem aqui do versículo 15 em diante, fala sobre o testemunho de João Batista, né? João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ou seja, Jesus ele estava com o Pai, né? Ele veio aqui por quê? Porque o Pai o enviou. Então, Jesus ele é antes de tudo, antes do mundo, antes dos séculos dos séculos. Ele é bem antes, muito antes, né? Somente a carne dele nasceu ali no corpo, através de Maria, né? Foi introduzido no ventre dela pelo Espírito Santo, mas ele é antes de todos, antes de João, antes de qualquer um, né? E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, muitos versículos eles se encaixam, né? Como o homem ele pode conhecer a verdade sem Jesus? Como o homem pode ser liberto dos seus males, das suas iniquidades sem Jesus? Não tem como, porque se a graça e a verdade veio por Jesus, né? O que havia antes? É óbvio, né, irmãos? Só mentira, né, irmão? Só desgraça. Só mentira, só desgraça. Só trevas. Porque quando ele chegou, onde estava a multidão? Nas trevas, né? Assentados na região em sombra da morte. Da morte, né? Então aqui, ó. Então veio por Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então há tantas pregações aqui, né, irmão? Só no versículo 15 em diante tem muitas pregações aqui, né? Que muitos falaram lá com Deus, lá atrás. Muitos. Nos seus pecados, né? Nas suas iniquidades, muitos falaram com o Pai. Quer dizer, falaram com Deus, né? Porque com o Pai de Jesus, ninguém falou, irmão, a não ser Jesus. Ninguém viu o Pai, a não ser Jesus. Não podemos ver o Pai se nós não vermos o Filho, né? Se não vermos o Filho. Então, aqui fala, nunca foi visto por alguém o Filho do unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntasse, quem és tu? Olha só, a preocupação deles é se João era o Messias. A preocupação deles era isso, se João era o Messias, se era somente um profeta, né? E confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então quem és, pois? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías,
E os que tinham sido enviados eram os fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Agora, olha só o 29, irmão. No dia seguinte, João viu a quem? Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, o único que pode tirar o pecado do homem, do mundo, é Jesus. E João, ele reconheceu isso. João, ele reconheceu isso. E olha que Jesus, ele veio para João para ser o quê? Lembra? Batizado. Naquele exato momento que ele viu Jesus, ele foi até João para quê? Para que as Escrituras fossem, fossem cumpridas, uma parte. Ou seja, ele foi ser batizado. Tanto que João, ele fala assim, no 30, este é aquele do qual eu disse, após mim, vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba, e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito. E eu vi, e tenho testificado, que este é o Filho de Deus. Eu não me lembro muito bem, mas João, ele dizia, teve uma parte, não sei se é em Lucas, que fala que, João, eu necessito ser batizado por ti, vens tu a mim? E Jesus falou, o que importa é que seja feita a vontade do Pai, ou seja, cumpridas as Escrituras. E foi cumprido a Escritura. Mas aqui no 29, de novo, que eu queria que os irmãos vissem, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Aqui em João 8, uma coisa bem engraçada, em João 8 aqui, irmãos, quer ver, João 8, não, é João 16. João 8, também nós vamos em João 8, mas é João 16. Olha só. Aqui no versículo... Os irmãos têm um bom entendimento, eu vou ler do versículo 1. Fala assim, Jesus, ele fala: tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora, em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram o Pai nem a mim.
Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Então, irmãos, se acontecer alguma coisa dessa, né, do que está escrito aqui com algum de vocês, lembre do que Jesus disse para vocês, tá? Muitos vão cuidar, fazer um serviço a Deus. Vão querer matar. Porque pode estar chegando próximo, né? Olha só. Mas tenho-vos dito isso, no 4, né? A fim de que, quando chegará aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei. Então, quem foi que enviou o Consolador? Jesus, né? O próprio Jesus Cristo. Agora, olha aqui no 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Olha só. Então, o Espírito Santo, quando é que Jesus, ele livra o homem do seu pecado? Quando é que o homem, é possível do homem ser liberto, livre do seu pecado, irmãos? Primeiramente, é crer, né? Quando crê, o Espírito Santo, ele convence. Quando a pessoa ela crê na palavra, quer dizer, para ele ser liberto, para Jesus Cristo livrar o homem do seu pecado, o Espírito Santo primeiro ele convence que a pessoa é pecadora. Que eu sou pecador. Opa, o Espírito Santo me convenceu que eu era o Satanás. Só assim Jesus ele pode livrar o homem da sua iniquidade. Quando o Espírito Santo convence ele. Quando o Espírito Santo convence o mundo do seu pecado, né, que fala assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, quem convence é o Espírito Santo. Quando o homem se deixa, quando o homem dá lugar, ele tem que dar lugar. Se ele não der lugar, não tem como o Espírito Santo trabalhar. Mas quando ele dá lugar ao Espírito Santo vai lá e faz a obra. Convence o homem do seu erro, das suas iniquidades. Só aí, então, o homem ele é liberto por Cristo. Ele é liberto por Jesus. Por quê? Quem é que veio livrar o homem do pecado? Libertar o homem do pecado? Foi Jesus. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado do mundo é o Cordeiro. Mas para que o homem, né, para que o pecado venha a ser tirado dele, ele precisa ser convencido. E somente o Espírito Santo pode convencer. Ensinando, né, irmãos? Ensinando, redarguindo, exortando, lembrando, porque ele veio nos ensinar e nos lembrar de tudo quanto Jesus tem nos dito. Não é verdade? Somente ele. Então aqui fala, de novo, e quando ele vier, a qual ele já está aqui há muito tempo, para nós é muito tempo, né, irmãos? Mas para Deus não passou tempo nenhum ainda, né? Mas para nós... E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aqui no 8, versículo 7. Capítulo 8, versículo 7.
aqui fala sobre a mulher adúltera, né? E Jesus, ele pegou muitos de calça curta aqui. Não vou ler tudo não, vou ler aqui, ó. E como se insistissem perguntando-lhe, endireitou-se, né? E disse-lhe, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornou a inclinar-se, e escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Quer dizer, todos aqueles lá viram que eles tinham alguma coisa, né? Tinham alguma coisa. Mas, porém, por causa da soberba, por causa da arrogância, presunção, da altivez, por causa da lei, muitos ali não conseguiram ser libertos por Jesus. Jesus não conseguiu libertá-los. Por quê? Porque eles não andaram, não guardaram a palavra, não creram em Jesus. Por mais milagres, prodígios, maravilhas que Jesus ele fez, eles não creram. Eles só queriam sinais, eles só queriam ver alguma coisa para que eles crescem que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o profeta, né? Mas eles não conseguiram ser libertos dos seus pecados. Eles não, por não crerem em Cristo. Então, aí a pessoa fala, quer dizer, eles foram convencidos pelo Espírito Santo que eles não tinham pecado, ou que eles tinham pecado, né? Ali foi o próprio consciente do homem, né, irmãos? Que você sabe quando você erra. Cada um de nós sabemos quando erramos, correto? Nós sabemos. O Espírito Santo, ele leva o homem, ele não quer somente que nós venhamos reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. Ele quer que nós venhamos, como que eu poderia dizer, correr atrás do prejuízo. Pedro, ele teve que correr atrás do prejuízo. Quando ele negou Jesus 3 vezes, na época que Jesus ele foi preso, né, para ser crucificado. Antes disso, antes de Jesus ser preso, o que é que Pedro ele falou para Jesus? Senhor, eu vou contigo até a morte. Até a morte. Aí Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E assim foi feito. E assim se sucedeu, como diz as Escrituras. Mas Pedro, ele teve que correr atrás. Ele reconheceu que ele pecou. Ele reconheceu, né, irmãos, que ele teve uma falha muito grande ali. Mas ele correu atrás. O Espírito Santo, ele convenceu Pedro, né? E Pedro correu atrás. Se você vê a diferença de Judas, tinha como Judas correr atrás também? Tinha. Tinha como Judas correr atrás do prejuízo, mas o que foi mais fácil ele fazer? O diabo ele entrou no coração dele e fez ele se suicidar. Mas ele também tinha. Ele também tinha, irmãos. Mas tirou a sua própria vida. E Pedro não. Pedro ele chorou amargamente e vamos, e não, se tornou apóstolo. O Espírito Santo era sobre ele. Por quê? Porque ele deu lugar para que o Espírito Santo pudesse, né, trabalhar. É o que o homem, é o que todos nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Porque só assim Jesus ele vai poder fazer a obra, ou seja, tirar o pecado da nossa vida, de tão perto que nos rodeia. Nós oramos muito, né, irmãos?
Senhor, nos livra do pecado que tão de perto nos rodeia. Pecado, tem muitas coisas que nos rodeiam, o pecado, os demônios, né? O leão que anda em derredor, o adversário, né, que anda em derredor, bramando como leão, querendo o quê? Que você peque, que você viva dissolutamente, segundo as suas próprias vontades, seus próprios desejos. Deus, só quando der tempo. Quando der tempo eu vou para Cristo. Quando der tempo eu vou lá louvar, eu vou lá orar, eu vou lá participar do culto. Quando der tempo eu vou lá estar em comunhão com meus irmãos. Né? É isso, irmãos. Então, primeira coisa é o reino de Deus, como nós temos ouvido muito isso. As demais coisas sempre vão nos ser acrescentadas, sempre. Jesus nos acrescentará. Né? Aqui em João 15, Jesus ele fala assim, cadê? João 15, ele fala assim, no verso 21 em diante, fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Irmãos, no 21, João, perdão, irmãos, é eu que estou errado aqui. Eu que estou errado. Estava no 14. Perdão, 1000 perdões. 21 em diante. 20, versículo 20, olha só. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas, e me aborreceram a mim, e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiverdes comigo desde o princípio. Desde o princípio. Então aqui, muitos não sabiam, mas por ver as obras, né, que Jesus ele fazia, ele praticava, né, eles viram e mesmo assim não creram. Quer dizer, isso aí é como ajuntar brasa sobre a cabeça. Nós cremos pela fé, que Jesus ele disse, né, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurados. Agora esses aqui, irmão, que viram, mostram um sinal. Quantos sinais Jesus não fez? Quantos prodígios e maravilhas Jesus não operou pelo Espírito Santo, para que eles pudessem crer. Então, a palavra que fala, né, que se fosse colocado tudo que Jesus ele fez, os livros não se conteriam de tantas coisas que Jesus fez. Isso aqui é só um pouquinho. Só um pouquinho, irmão.
Glória a Jesus. Já foi as horas. Eu tinha mais versículo aqui. Eu vou continuar na próxima quinta sobre o mesmo assunto, irmãos. Né, que nós precisamos a cada dia do Espírito Santo, né? Sermos convencidos a cada dia. Todos os dias, irmãos. Todos os dias temos que ser convencidos, para que assim Jesus possa fazer a obra em nós, né? Porque somos sujeitos ainda, né, a erros. Somos sujeitos. Mas, como diz as Escrituras, Jesus é o nosso advogado. É o nosso advogado. E é advogado fiel, irmão. Fiel. Amém? O Espírito Santo abençoa grandiosamente a vida dos irmãos.